Olá, chica! Bem-vinda a mais uma estratégia aqui que eu vou compartilhar contigo nesse curso de espanhol com livros. Nessa terceira estratégia, eu vou explicar uma coisa que eu sempre fiz e que muitas pessoas me perguntam até no Instagram. Se é pra fazer desse jeito, se não é pra fazer. Dúvida que sempre surge. Raquel, se eu estou lendo um livro em outro idioma, você acha que eu tenho que parar em cada palavra que eu não conheço e marcar, e pesquisar o que é que significa? Chica, se você fizer isso, você nunca vai conseguir terminar o seu livro. Sabe por quê? Porque isso é maçante, é bem cansativo. Eu faço isso, tá? Só pra deixar claro, tem alguns momentos que eu realmente pego pra pesquisar. Por exemplo, aqui, nessa página eu fui lá pesquisar o que significava cada coisa e tal, palavras. Mas eu faço isso porque eu sou professora e muitas vezes quando eu leio um livro, em espanhol principalmente, o meu objetivo é ampliar o meu vocabulário para que eu possa falar cada vez melhor o espanhol e que eu possa passar também isso para as minhas alunas, para que eu tenha um repertório bem grande em espanhol. Só que se você ainda tá começando a aprender espanhol, tá no nível básico, intermediário, não tem nenhum objetivo específico de fazer faculdade ou tirar um diploma de espanhol como língua estrangeira, por exemplo, você não precisa fazer isso, entende? Se você quiser, ótimo, porque aí você aprende bastante. Mas isso o tempo inteiro, ao longo de toda a leitura, é muito maçante. Eu não faço isso. Tem páginas aqui, inclusive, ó, que não tem nada marcado, porque eu tô só lendo, eu tô só aproveitando a leitura. E é exatamente essa a estratégia. Entender pelo contexto. O que é que acontece? Quando eu estou lendo uma página inteira num outro idioma, com toda certeza vai aparecer ali uma palavra ou outra que eu não vou saber o que significa. E isso acontece em português também, tá? Só pra deixar claro. Só que, o que é que a gente tá acostumado a fazer? A gente costuma tentar entender pelo contexto. Quando a gente fala, quando a gente lê uma palavra em português, por exemplo, a gente não vai automaticamente correr para buscar o significado daquela palavra. A gente tenta entender pelo contexto. Então, se eu pego um texto que eu tô aqui lendo, tá? E aí tem uma palavra específica que eu não sei o que é que significa, eu vou tentar ler até o final daquele parágrafo, pelo menos, pra ver se eu consigo entender mais ou menos do que é que ele tá falando. É muito importante que você faça isso, tentar entender pelo contexto, não ficar muito presa a cada palavra, para que você pegue o fluxo da leitura. Isso é o mais importante muitas vezes quando a gente está lendo um livro. Que você pegue o fluxo da leitura, que você saiba do que é que ele está falando, mas que você continue sempre, para você entender o que está acontecendo, para que você possa no final falar: ah, eu li um livro que falava sobre isso, isso, isso e isso. Entendeu? Então tente entender pelo contexto. E aqui é uma coisa que acaba acontecendo. A palavra aparece muitas vezes. E aí a gente não entende nenhuma das frases que ela tá ali escrita. Faz sentido eu parar, peraí, deixa eu pesquisar aqui o que é que significa isso, para que eu possa entender o que é que ele tá falando. Se realmente a palavra estiver te impedindo de entender tudo, de entender o parágrafo, de entender a ideia que ele está passando, faz sentido você parar e pesquisar o que é que significa. O que não faz sentido é você parar a cada palavra nova, cada palavra que você não reconheça, e ficar sempre buscando o significado daquela palavra. Se você fizer isso o tempo inteiro em todas as páginas, você vai demorar um século para ler um livro do início ao fim em espanhol. Então, qual é a sacada? Entender o momento. Se eu conseguir naquela página entender tudo, independente daquela palavra em específico que eu não sabia o que significava, eu não preciso voltar e pesquisar o significado, só se eu quiser. Quando você estiver lendo um livro, preocupe-se em acompanhar a leitura. Isso é o mais importante. Foi aquilo que eu falei lá no início, na introdução. O seu momento de leitura tem que ser um momento prazeroso, porque se for um momento que você... que saco, lá vou eu ler o livro em espanhol, eu tenho que ficar pesquisando o tempo inteiro tudo que significa, você não vai querer ler, não vai ser um hábito, entende? O objetivo desse curso é fazer com que você tenha estratégias, ferramentas para aprender ao máximo enquanto você está lendo um livro que você quer ler. Enquanto você está tendo um momento legal, divertido e de lazer com o espanhol, para que você possa aproveitar ao máximo, mas que você já esteja ali tendo um momento legal, entende? É isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Elas acham que é a obrigação de ler um livro em espanhol. Eu tenho que ler esse livro, é muito chato. Cara, você não tem que nada. Você tem que ler um livro se você quiser ler esse livro, se você quiser aprender com este livro. Eu não leio nenhum livro que eu não esteja afim. Eu não me coloco nenhum tipo de pressão para começar um livro e terminá-lo inteiramente, entendeu? Tipo assim, eu não me sinto na obrigação de ler até o fim. Então, assim, não se sinta obrigada a terminar um livro até o final. E também não coloque essa pressão em você mesma de ter que ler o livro até o final e ter que entender tudo. A gente nunca vai entender tudo, gente. Coloque isso na cabeça de vocês. Independente do conteúdo que você esteja consumindo em espanhol, você nunca vai entender tudo.
Para pra pensar em português. Nem sempre você entende tudo também, então pra que colocar essa pressão quando a gente tá falando de um outro idioma que não é o nosso nativo e que é simplesmente um idioma que a gente vai usar em muitos contextos e tudo mais, que é muito importante a gente saber, mas que não é o nosso, cara. É a nossa segunda, nossa terceira língua. Então pra que essa pressão? Já é uma coisa incrível o fato de você estar aprendendo outro idioma, entende? Então pra que essa pressão de, não, eu tenho que conhecer todas as palavras o tempo inteiro, eu tenho que falar perfeitamente bem. Não, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar. Leia tentando entender pelo contexto. Se você pegar uma palavra específica e essa palavra é crucial para o entendimento daquele parágrafo, daquela página ou até daquele capítulo e você não sabe o que ela significa, não deu para entender pelo contexto, para, pesquisa o significado, volta, continua lendo, até o próximo momento que você se deparar com mais uma palavra que você precisa saber o que significa para conseguir entender a lógica e simplesmente pesquisa e volta. Mantenha o fluxo, continua lendo, não fica parando o tempo inteiro. O que é que eu fiz nesse livro aqui? Esse livro eu fui marcando sempre as frases que eu gostava, que eu achava interessante. Eu não parava e marcava toda a frase, eu simplesmente colocava um asterisco, colocava a etiqueta e seguia com a minha vida, continuava a minha leitura. Eu não tenho que parar o tempo inteiro, o meu momento de lazer, para ficar pesquisando por palavra, uma palavra ou outra. Eu posso marcar as palavras que eu não conheço, se eu quiser, e depois que eu termino aquela minha sessão de estudos, a minha sessão de leitura, se eu tiver tempo, né, obviamente eu vou lá, anoto essas palavras numa página do Notion que eu tenha aberto especificamente para aquele livro e eu vou lá pesquisar palavra por palavra, que nem eu mostrei lá no vídeo de estratégia de código de cores. Nesse vídeo eu mostrei o que eu fiz com o livro lá da década de Sicília, né? Eu fiz uma página no Notion e para cada capítulo eu coloquei os vocabulários que eu aprendi naquele capítulo que me foram extremamente importantes. Bem, essa é uma estratégia que eu gosto bastante de usar, espero que tenha sido interessante para você também, que tenha ficado claro como é que você deve agir em relação a essa leitura, esse momento de se deparar com uma palavra que você não conhece, que você não sabe o que significa. Se for imprescindível para sua compreensão ali do que você está lendo, massa, para, pesquisa e volta. Se não for, você segue o fluxo, continua ali até o final. Obviamente, existe uma outra estratégia que é realmente buscar por vocabulário e essa estratégia eu também vou ensinar nesse curso, mas não vai ficar disponível aqui no canal do YouTube, vai ficar apenas para quem adquirir o meu curso de espanhol com livros, mas eu não vou falar mais sobre isso aqui agora, só mais pra frente aqui nos vídeos, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa estratégia, que tenha feito sentido. Se você gostou, deixa o seu like, se tiver alguma pergunta, comenta aí embaixo e manda esse vídeo pra alguma amiga que você acha que vai aproveitar o conteúdo que tá aqui dentro, tá bem? Te vejo, tica, no próximo vídeo. Um beijo!